meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No dia 5 de maio de 1927, chegou aqui na encarnação ou reencarnação, lá no estado da Bahia, Divaldo Pereira Franco, que já foi citado aqui. Foi mais um desses espíritos de alta envergadura que o governador espiritual do nosso mundo envia aqui no nosso meio para nos auxiliar. Para nos auxiliar através do exemplo das obras que executa e nos auxiliar também através da disseminação do conhecimento. Ele está agora, Divaldo, com 94 anos. Por causa da pandemia, razoavelmente recolhido lá em Salvador, não parado, mas executando tarefas lá onde tem um complexo extraordinário de atendimento de pessoas, atende, não sei se com a pandemia, não sei como é que está isso, mas era normal atender mais de 3.000 pessoas por dia. É ele, Divaldo, que vai nos contar uma história, uma das tantas histórias que ele nos conta, mas essa é bastante peculiar. Ele conheceu em 1952, tinha Divaldo então 25 anos, muito jovem ainda, mas já um grande trabalhador na divulgação do Evangelho. Ele conheceu em Belo Horizonte Camilo Rodrigues Chaves, parece que ele é sobrenome. Esse senhor já estava lá com seus 67 anos, mais ou menos, porque o senhor Camilo desencarnou em 55, com 70 anos, então devia estar com 67 anos em 52. O seu Camilo Rodrigues estava escrevendo um livro sobre coisas espirituais. Era um grande trabalhador da União Espírita Mineira, tinha sido na vida dele vereador, deputado, tinha sido senador do antigo Congresso Mineiro, que eu nem sabia que tinha existido, mas teve, era antropólogo, uma criatura de bastante conhecimento intelectual e também de uma moralidade bastante elevada. Dedicou boa parte da sua vida à divulgação do espiritismo, a atender pessoas. E seu Camilo Rodrigues estava escrevendo um livro. Divaldo Franco auxiliou de alguma maneira, com algumas informações para o livro, algumas comprovações de coisas. Chico Xavier também auxiliou. E no dia em que o livro do Sr. Camilo foi publicado em São Paulo, em 1955, ele, Camilo, desencarnou em Belo Horizonte. Um mês e pouco, menos de 2 meses depois de desencarnado, ele começa a ouvir na dimensão espiritual gemidos, gritos. Antes ele começou a ter umas sensações de tristezas muito profundas, que não tinha justificativa. Mas era uma tristeza imensa, e depois aqueles gritos, aqueles lamentos horripilantes. E ele, acompanhado do Dr. Bezerra de Menezes, aí já dá para a gente dar uma paradinha e dar uma comentada, né? Imagina a grandeza espiritual desse senhor Camilo. Quem foi recebê-lo e ajudá-lo ao retorno para casa, né, com a dimensão espiritual, foi o Dr. Bezerra de Menezes. Então ele pergunta para o Dr. Bezerra de Menezes o porquê daquilo. E Bezerra de Menezes diz a ele: são os babilônicos, aqueles que tu cegou. Como assim, diz ele? Aí o Dr. Bezerra de Menezes conta a história. Para ele, Camilo, porque ele estava esquecido, né? Que ele, Camilo Rodrigues, tinha sido a reencarnação de Nabucodonosor, que foi um rei, um dos mais importantes reis babilônicos. Isso é coisa de 400, 500 anos antes de Jesus.
E ele, como rei sanguinário, como eram todos os reis daquela época, guerreiros, e os exércitos dele saíam vencendo e destruindo tudo. E aqueles soldados que não tinham sido mortos nas batalhas, soldados inimigos, que não tinham sido mortos, os soldados dele colocavam em filas e faziam vir passando por ele para ele ir cegando as pessoas. E como era uma coisa muito demorada, né, tinha que dar duas estocadas em cada um, que são 2 olhos, ele criou o bidente, que era uma coisa lá com 2 pontas, para de uma estocada só cegar os 2 olhos, tipo assim, produção em série, vem outra e foi fazendo isso. E eram essas criaturas que ele ouvia, os gemidos, os lamentos. A gente precisa refletir sobre isso, tentar entender alguma coisa nesse processo. Esse Camilo Chaves tinha sido Nabucodonosor 2.400 anos antes. Como é que agora ele está já com uma evolução bem maior do que a grande maioria de nós, talvez até maior do que todos nós? E aqueles que foram vítimas dele continuavam em vales de sofrimento, como disse Bezerra de Menezes para ele, para Camilo. Como é que se dá esse processo? Em que a vítima fica sofrendo por milênios. Claro que não todos os soldados ficaram, aqueles que tiveram os olhos furados ficaram naquilo. Mas sim aqueles que ficaram buscando a vingança, martelando na vingança, porque quando nós mergulhamos na vingança, a gente esquece do tempo. E na dimensão espiritual, pelas experiências que se tem até de dialogar com o espírito vingador, espírito obsessor, a gente se dá bem em conta disso, porque eles não têm noção do tempo. E quando, se por algum motivo a gente se refere, que dá uma ideia para ele do tempo que nós estamos, eles não acreditam. Porque Camilo Chaves veio então conversar com Divaldo, ele espírito, porque Divaldo conversa com os espíritos com mais facilidade até que nós conversamos entre nós. Chico Xavier fazia isso, muitas criaturas fazem, não é tanto assim, mas bastante fazem isso, tem essa condição. Dentro da história, muitas criaturas tinham essa condição. São espíritos de alta envergadura que vêm com o dom da vidência, então conversa, enxerga e conversa com os espíritos. Então ele veio conversar com o Divaldo Pereira Franco, ele contou sua história para o Divaldo Franco, para pedir uma ajuda para o Divaldo. Qual era a ajuda? Ele, Camilo, segundo a recomendação de Bezerra de Menezes, tinha que ajudar esses babilônicos que ficaram para trás na evolução por causa dele, Camilo, ou Nabucodonosor, será como queiramos chamá-lo. Por que isso? Então, Camilo, ou Nabucodonosor, ele parou com aquele processo. Sei lá quando, sabe-se lá quando, né? Mas um dia ele parou de fazer aqueles horrores que fazia, o cair em si, né? Ele caiu em si que se recuperar. E passou a fazer sucessivas reencarnações em busca da recuperação. E foi se recuperando, tanto é que atualmente ele é mais evoluído que nós. Mas quando nós prejudicamos alguém, quando nós impomos sofrimentos em alguém, o processo não é tão simples assim de ser resolvido. Existem 3 passos que precisamos dar na nossa recuperação. O primeiro passo é o arrependimento daquilo que foi feito. Ou um ato isolado, ou vidas sucessivas aí de tragédias causadas nos outros que vai reverter para nós mesmos aquele sofrimento. Então o primeiro passo é esse, arrepender-se. Não quero mais fazer isso. O segundo passo é experienciar sofrimentos que causou nos outros. E ainda não está resolvido. Tem um terceiro passo.
repor aquilo que foi tirado. Então, Nabucodonosor, agora Camilo já sabe-se lá quantas reencarnações ele teve nesses 2.400 anos para estar nessa recuperação extraordinária que ele está. Lógico que num princípio, com muitos sofrimentos, porque o primeiro passo foi se arrepender, querer se recuperar, depois começar a passar por sofrimentos. Até que chegou a hora dele de começar a colaborar com aqueles que ele tinha causado prejuízo. Um processo bastante difícil. Então ele veio conversar com o Divaldo, porque Bezerra de Menezes disse a ele: tu tens que ajudá-los a eles se recuperarem. Tu tens que fazer parte disso. Vai dizer: mas como, doutor Bezerra? Como que eu vou fazer isso? Diz os Bezerra de Menezes para ele: tu tens muitos amigos na Terra. Sim, eu tinha desencarnado em 55, né? Entre os amigos eu tinha Divaldo, tinha Chico Xavier, e sei lá quantas outras pessoas. Tu tens muitos amigos na Terra. Recorra a eles para te ajudar, porque tu vai ter que apadrinhar a reencarnação desses espíritos. Então ele chegou para Divaldo, contou a história para Divaldo e disse assim: tu aceita alguns aí contigo? Diz Divaldo assim para ele: na mansão do caminho. Porque Divaldo, já ele, claro, com muito mais lucidez do que nós, sabia que viriam criaturas muito difíceis. Imagina 2.400 anos mergulhado em vale de sofrimento, o que é que viria de lá? Diz Divaldo assim: mas aqui na mansão do caminho, diz ele: Divaldo, aqui na mansão do caminho, tu recebe pelo menos uns 10? Divaldo está, tudo bem, fazer o quê, né? Chico Xavier ajudou com a reencarnação de muitos, também muitos outros. Mas Divaldo diz então que esses 10 que vieram com ele foram chegando. Alguns foram abandonados na porta da mansão do caminho, outros eram achados não sei aonde, lá as pessoas pediam socorro e ele recolheu. Todos eles, os 10 afrodescendentes. E alguns deles não gostavam de negro, mesmo sendo negro. E tinha um especificamente que tinha pavor de pessoas negras. E era negro. Diz Divaldo que esse pavor era negro, segundo palavras do Divaldo, retinto de tão negro. Só que é bem provável, né, que fosse a primeira encarnação dele como uma pessoa negra. E na época que ele viveu, imagina, eu sei lá como é que era, 2.400 anos atrás, embora eu já estivesse nele e vir, mas eu não lembro de nada também. Trouxeram dificuldades grandiosas na área da moralidade, de comportamento. Passaram por grandes dificuldades para falar, porque eles não tinham, nos arquivos de memória, eles não tinham ali as línguas latinas. É uma coisa assim tão estranha, porque é para a gente, né, que tem tão pouco conhecimento, entender desse processo todo. Muitos deles foram gagos. Mas por que eu estou trazendo essa história, né? Porque a gente precisa pensar um pouco nisso, né? O algoz está aí evoluído. As vítimas ficaram lá todo esse tempo. Onde entra a misericórdia divina aí? Entra a favor de todos nós. A problemática de uns pode ser a solução para outros. Como Nabucodonosor resolveu se recuperar, sabe-se lá quando, mas certamente foi há muito tempo, senão não estaria nessa condição. Os outros tinham como intenção o quê? Se vingar. Então essa proposta de perdão, ela faz bem para quem perdoa, não é para quem é perdoado. Porque aqueles lá não perdoaram Nabucodonosor e ele fez a evolução dele. É difícil da gente entender isso. Porque nós trazemos ainda, nos arquivos de memória, nós trazemos ainda resquícios
busca de vingança. Trazemos resquícios aí já até mais poderosos de domínio, de controle sobre os outros. E às vezes estamos por aí pregando o Evangelho de Jesus, pregando a mensagem. O que é o Evangelho de Jesus? São as leis divinas. A boa nova é tudo a mesma coisa, pregando as leis divinas e fazendo exatamente o contrário. Aí eu falo de mim mesmo, né? É exatamente o contrário, não, mas pelo menos eventualmente fazendo o contrário. E por que a gente faz isso? Porque ainda não temos estrutura moral suficiente para agirmos dentro do processo que deve ser. Hoje à tarde, ainda fazendo a exposição, na abertura, quando fui fazer uma exposição, na abertura, o presidente da casa ainda falando sobre o Evangelho, dizendo que ali dentro tinha propostas de postura nossa perante a vida, mas que era difícil de ser colocado em prática. Mas hoje nós sabemos que é difícil de colocar. Por que é difícil de ser colocado? Essa proposta, por exemplo, de perdão, por que é difícil? Porque quem consegue transitar muito bem dentro dessa proposta, há uma necessidade, há um pré-requisito de ter uma evolução muito maior do que a nossa. Senão a gente não precisaria estar estudando isso aqui. Ninguém precisa chegar e dizer para o Chico Xavier, eu tenho que ler o capítulo 10 do Evangelho lá, está explicando. Isso aí ele faz naturalmente. Ele e muitos outros espíritos receberam envergadura. Nós é que precisamos ir em busca da lição, que é para nós ir aumentando aquilo que nós já conquistamos, porque todo esse processo que a gente lê no Evangelho, essas recomendações, parte disso tudo a gente já conquistou. Pena que são ainda partes bastante pequenas, tão pequenas que fazem com que nós ainda sejamos espíritos ligados ao mundo de provas e expiações. Então nós estamos buscando uma compreensão melhor, um controle melhor sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Então esse capítulo nos traz como proposta inicial, perdoai para que Deus vos perdoe. Como assim perdoar a quem? Primeiro a gente mesmo, é o cair em si, é o arrependimento. Porque enquanto não nos arrependermos, a gente não muda de postura. Então vai fazer aquela reflexão, puxa vida, eu estou fazendo escolhas muito negativas. Hoje em dia já não fazemos mais escolhas tão negativas. A grande maioria de nós, a gente faz algumas escolhas que não deveria fazer. Isso é verdade. E repito, é natural, a gente está se estruturando ainda. Mas teve épocas que, se não todas, a grande maioria das nossas escolhas era de impor sofrimento nos outros. Então o primeiro passo é esse, é cair em si e perdoar-se a si mesmo. Porque a pessoa, quando cai em si, se ela não se perdoa a si mesmo, ela provoca uma tragédia talvez maior ainda. E nós temos exemplos bíblicos disso. Porque Judas, quando caiu em si, da traição que ele tinha cometido com Jesus, o que ele fez? Ele se suicidou, ele não se perdoou. E Simão Pedro, quando caiu em si da traição que ele também tinha feito a Jesus, o que ele fez? Se tornou sustentáculo da mensagem do Evangelho na face da terra. Ele perdoou a si mesmo e saiu a trabalhar para se refazer. Então ele caiu em si, ele se arrependeu e partiu para a consecução daquilo que era necessário para ele se recuperar. Então perdoai para que Deus nos perdoe, é nós, não um perdão barato da gente se perdoar e logo em seguida repetir as coisas. É o perdoar-se no sentido de ter consciência que precisa se melhorar e querer se melhorar, através do esforço próprio. Como é que entra o perdão de Deus aí? É dar oportunidade da gente ir em frente.
Porque não existe nada de graça em caminhada evolutiva. Absolutamente nada. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. A proposta seguinte é de reconciliação. Com quem? Bom, se eu me enquadrei no perdoai para que Deus vos perdoe, eu já me reconciliei comigo mesmo. Mas se não, eu teria que me reconciliar primeiro comigo mesmo. Depois reconcilie-te com quem está a caminho. Se há necessidade de reconciliação, é com alguém que as coisas não estão bem. Pode chamar de inimigo, pode chamar de qualquer coisa. Então a gente precisa buscar essa reconciliação. Porque se nós não buscarmos essa reconciliação, nós ficamos sempre envolvidos naquela vibração negativa daquela pessoa. Se ela tiver vibração negativa contra nós também, é o encontro de negativismos que um potencializa o outro. Mas se eu não tento me reconciliar e essa pessoa não está nem aí para mim, já esqueceu que eu existo, eu continuo envolvido nas minhas energias negativas. E se eu busquei reconciliar-me e a pessoa não resolveu reconciliar-se, o problema é dela. Eu saí da vibração, não tem mais sintonia. Sempre vai ser lucrativo para nós e vamos ter condições de focar naquilo que a gente precisa para resolver nossas questões. Porque quando temos alguma coisa contra alguém, nem vou dizer ódio, mas se for ódio é pior ainda. Se eu tenho um ódio por alguém, eu vivo focado naquela pessoa, eu não sei nada da minha cabeça. Pode estar onde estiver. Mas se eu tenho aquela, sempre pensando nela, aquele bater na mesma tecla, como se diz, ou ruminar, como se diz, eu fico vivendo a vida daquela pessoa e não consigo cuidar direito das minhas coisas. A proposta é a seguinte: sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Sei lá, né? Não sei lá. Vamos pensar um pouquinho. Qual o sacrifício mais agradável que um filho, uma filha pode fazer para a gente? Já achamos a resposta. Ou será que para mim, o mais agradável que um filho, uma filha iria fazer para mim é estar em sofrimento? É buscar fazer coisas erradas? É viver as turras com os outros ou comigo? Seria isso o mais agradável a mim? Claro que não é agradável a nenhum de nós. Então já descobrimos qual o sacrifício mais agradável a Deus. O que um pai e uma mãe mais admiraria, mais se alegraria no filho? Que fosse a criatura correta, que participasse das ações boas no meio onde está. E se fosse alguém que se dedicasse a auxiliar alguém, qual o pai e a mãe que não gostaria? Por que às vezes parece ser tão difícil da gente entender os desígnios de Deus? Não é tão difícil assim. Então o sacrifício mais agradável que nós podemos fazer a Deus não é de ficar sofrendo, se flagiciando como alguns. Hoje em dia é raro de ver isso, mas não é isso. Para algumas pessoas até parece que Deus quer o sofrimento da gente. Vamos de novo na mesma tecla. Um pai e uma mãe gosta que o filho sofra? Não, não gosta, mas Deus gosta. Não é assim que funciona. E depois começa a chegar mais exigente com a gente esse capítulo aí do Evangelho. Ele vai falar sobre argueiro, né? Elas são simbólicas. Quer dizer que eu tenho problemas sérios em mim, nas minhas posturas, e fico criticando os outros que têm postura igual a minha, ou talvez menos até do que a minha. É um chamamento para nós. E em um meio social, às vezes nós vemos pessoas falando coisas de outros, que esses outros até podem estar fazendo, mas normalmente quem fala está fazendo igual ou pior. Os psicólogos chamam, acho, de reflexo, espelho, sei lá, que eles dizem lá, que a gente fala dos outros aquilo que a gente tem, e é mais ou menos assim.
Então, quando eu fico assim com a vontadezinha de falar mal de alguém, eu fico pensando, ai Jesus, eu vou ficar quieto. Eu continuo com vontade, né? Aí tento descobrir onde é que está aquilo em mim, não vou muito longe, eu já acho. É o que Kardec recomenda de fazer um esforço para vencer as más inclinações que estão em nós. E nós temos exemplos disso em dizeres de outros, ou talvez até da gente mesmo, quando a gente diz assim: eu sou muito calmo, eu sou muito bonzinho, mas não mexam comigo. O que a gente está querendo dizer? Que eu não sou aquilo que está parecendo, aquela criatura calma, eu só sou calmo, sou bonzinho, porque nada está me contrariando. Se alguma coisa me contrariar, eu continuo calmo? Bom, eu não vou contar para vocês, né? Se eu continuo ou não. Mas como a gente é muito mais parecido do que a gente imagina, vocês já podem imaginar também como é que eu fico igualzinho a vocês. Vocês já conseguem ficar numa boa, assim. Mas o máximo que a gente consegue fazer é ficar com a cara de paisagem, tá assim, tá nem aí, né? Mas por dentro a revolução tá fervendo lá, né? Ah, mas, bom, eu achei que era todos nós assim, então sou só eu, tá bom, não tem problema. Então a gente tem que buscar e vencer essas propostas que o Evangelho traz para nós. É lógico que é difícil de vencer isso, porque isso é uma proposta que vem de altas esferas para nós. É como nós chegamos para fazer qualquer curso. Se nós vamos fazer um curso, nós vamos lá nos deparar com coisas que nós não conhecemos, porque senão para que irá fazer o curso? Então vai ser apresentado coisas que nós vamos ter que raciocinar, vamos ter que pensar isso daqui, vamos ter que entender para conseguir executar. As propostas do Evangelho são iguais para nós. E mais adiante ali falando para a gente não fazer julgamentos. A parte que Aldo atire a primeira pedra, né? Porque se nós somos vinculados ao mundo de provas e expiações, nós temos ainda coisas dos nossos arquivos de memórias que estão bem vivinhas lá, que precisam ser resolvidas. Se eu não carrego a problemática que uma outra pessoa carrega, mas eu carrego problemáticas em outra área. Se algum de nós não tivesse problemática nenhuma para trabalhar, para resolver aqui nesse mundo de provas e expiações, o que estaríamos fazendo aqui? A não ser que fosse um missionário, né? Os Divaldos, tipo, e a gente ainda não é. Será que vai demorar muito? Bom, para Nabucodonosor levou 2.400 anos só para a gente, não sei quanto tempo isso vai levar. Será que leva tanto tempo assim? Ele criou bidete para furar 2 olhos de uma vez só. A gente está fazendo isso? Não é, gente. Imagine eu que qualquer um de nós ficaria horrorizado de ver uma pessoa se acidentar e atingir os olhos. Mais ainda se alguém fizesse isso de propósito. Então a gente já está perto. Como nos diz Emmanuel, espírita, através de Chico Xavier, no título de um livro que a gente precisaria, eu também precisaria ir lá de vez em quando dar umas relidas nele. Ele é de 1938, o livro A Caminho da Luz. Estamos a caminho da luz. É um livro já bastante antigo. Antigo, não é velho? É um livro mais antigo que eu, porque ele é de 38, eu sou de 49. Não precisa fazer conta, estou com 72 anos. Senão já vão perder o fio da meada, vão ficar pensando, que idade será que ele está? São coisas assim que às vezes nem tem tanta importância assim que a gente quer descobrir, outras que têm mais importância a gente não se interessa tanto assim em descobrir. Isso é para dar uma descontraída, porque o assunto é sério. E nós estamos passando atualmente por um assunto muito mais sério, nós, humanidade, que tem a ver muito com esse processo aqui, de perdoar, ou pelo menos desculpar. Nós estamos vivendo uma efervescência
na dimensão espiritual, maior até do que na dimensão física. Por isso que temos esses acontecimentos que algumas pessoas menos avisadas chegam a duvidar se a Terra não está ficando pior a cada tempo que passa. Isso não é verdade. Está cada vez, a Terra, diga o seu processo evolutivo, está cada vez mais adiantado, cada vez melhor. Mas essa transição que nós estamos fazendo, então tem muitas criaturas no nosso meio, isso já foi falado por muitos de nós, por quem lê seguido isso, eu também já falei quantas vezes aqui, porque a gente lê mais ou menos as mesmas obras. Mas então nós temos no meio nosso, dentro da sociedade, em todos os níveis da sociedade, espíritos que ficaram também muito tempo retidos. Não tanto tempo quanto esses babilônicos, mas muitos séculos retidos, estão vindo assim aos borbotões na reencarnação. Muitos deles irão aproveitar muito bem a oportunidade reencarnatória. Muito bem, não vão aproveitar. Muito bem, não sei, alguns, comparando como eram quando chegaram e como vão sair, aproveitam muito bem. E outros se comprometendo mais ainda. Existe na dimensão espiritual enormes exércitos. Aqui na Terra tem enormes exércitos? Os países têm, né? Tem. O exército dos Estados Unidos, o exército da Rússia, citar os dois maiores, mas... Pois é, na dimensão espiritual também tem exército. O nosso país também tem exército. Não estou falando aqui se estão agindo por bem ou por mal, só estou citando que tem exército. Tem. Em tese, pelo menos, deve ser para proteger para o bem, né? Na dimensão espiritual, eles têm exércitos enormes de espíritos bons, mas tem também exércitos enormes de espíritos ruins, voltados para o mal da humanidade. E muitos deles estão reencarnados no nosso meio. E não é difícil a gente descobrir onde eles estão. Quando tem oportunidade, eles se apresentam. E Filomeno de Miranda, espírito, no livro mais recente dele, ele fala sobre isso. É um livro que já foi lançado já dentro desse processo da pandemia, ele fala também sobre a pandemia, mas desses exércitos ele não está relacionando com pandemia, ele está relacionando com dificuldades nesse momento tão especial do nosso planeta. Nos diz ele então que exércitos do lado de lá dão assessoria para parte do exército deles de lá que veio para cá. Continua em vinculação espiritual. No capítulo 1 do Evangelho, que tem lá, tem Moisés, tem o Cristo, depois tem o Espiritismo, aí queria chegar, depois tem Aliança, Ciência e Religião, Nova Era, mas ali no Espiritismo, o que é o Espiritismo mesmo? Sabe quem pergunta para a gente? Sabe que a gente é espírito, pergunta assim, o que é o Espiritismo? Está ali a resposta. O Espiritismo é a ciência nova. Uma ciência nova, então não tinha antes. Que vem revelar, e se veio revelar, para ser uma revelação tem que ser novidade. E tem que ser verdade, senão não é revelação. Então o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar às criaturas humanas a existência do mundo espiritual e a interligação que há entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo físico e o mundo espiritual. É um vai e vem, ou vice-versa. Então as criaturas reencarnaram e aqui alguns deles que têm vontade de fazer as coisas, porque a tendência é de fazer as coisas, a vontade antes de reencarnar de fazer as coisas, mas como tem os perigos ali não fazem, no momento que alguns começam a se movimentar, eles entram juntos. E é sobre isso que Filomeno de Miranda nos chama a atenção, para nós nos cuidarmos, para não entrarmos nesse processo também, porque senão a gente
andar para trás não vai, mas vão ficar estagnados e fazendo parte desse tipo de grupo. Podemos olhar em todos os segmentos da sociedade. Exemplo, eu vou dar um bem simples aí, de coisas assim, de pessoas que fazem e depois certamente se arrependem, mas por que fizeram? Nós tivemos agora há poucos dias um protesto aí contra um time de futebol. O protesto é válido, lógico, os criadores estão descontentes de protesto. Mas foi feito só um protesto? Não. Foram feitos atos ali, violentos, que poderia ter matado gente. Alguns já foram para lá com a proposta de fazer isso. São esses que fazem parte dessa equipe, desse exército de bandidos da dimensão espiritual que estão aqui, então eles vão preparar para fazer. E alguns que não fazem parte disso aí, mas têm tendência para isso, quando são insuflados, vão atrás e fazem juntos. Qual é o lucro de cada um? Nenhum. Eu conheço eles, mas eu podia citar outros exemplos por aqui, em qualquer área. Alguém que vai lá, levanta a voz, agita, daqui a pouco está um monte lá fazendo horrores, depois, ai meu Deus, por que eu não fiquei quieto, por que eu fui fazer isso? Esse processo está no nosso meio, e a gente tem que se cuidar quando sair dos nossos pensamentos. Isso aí vai passar, não vai levar tanto tempo. Se eu durar mais um tempinho razoável aqui, ainda vou pegar o fim desse sistema. Acho que não dá mais, né? Como 73, né? 73 ainda não, está faltando um tempo ainda, mas quase. Então nós estamos vivenciando um momento muito delicado do planeta Terra, que nós vamos ter que aprender a nos perdoar como for necessário. E para essas criaturas que fazem isso, qual é o pensamento que a gente vai lançar para eles? Para bandido? Para bandido, qual é o pensamento? Se não tivermos um pensamento bom, vamos procurar não lançar o pensamento mal também. Porque senão nós vamos entrar na sintonia deles. E vamos abrir portas para que aqueles que estão em uma dimensão que nós não enxergamos, mas sentem as nossas vibrações, que eles entrem em sintonia conosco e passem a nos dirigir, daqui a pouco a gente está fazendo igual. Aparentemente, pelo menos para mim, aparentemente, nunca houve tanta mortandade aqui de pessoas, gente matando gente nesse mundo. Sem falar em feminicídio, que também parece que cada vez aumenta mais. Por que isso, gente? Essas criaturas que estão por aqui. Em todos os segmentos da sociedade, desde aquele lugarzinho mais simples ou mais pobre que seja, desde os mais altos escalão da sociedade, eles estão reencarnados no meio todo. Porque esses espíritos, eles são baldos ou fracos de moralidade, mas são de inteligência, alguns deles muito mais elevados que a nossa. Então eles estão aí, recebendo a última oportunidade deles de se recuperar, e muitos não estão se recuperando, estão se comprometendo mais, e nos dando a oportunidade de passar por uma prova bastante importante, para ver se nós vamos mudar de ciclo evolutivo ou não. Se nós temos condições de mudar para um ciclo chamado de regenerador, ou se precisamos ficar mais um tempo nesse ciclo chamado de provas e expiações. Está sofrido isso, né, gente? Diretamente para nós, ou para a grande maioria de nós, diretamente não está. Mas a gente não consegue viver bem em um meio que a gente vê tanto sofrimento. Já basta o sofrimento de pessoas desempregadas, de pessoas passando fome, passando frio, pessoas doentes, atingidas, seja por pandemia ou não por pandemia, esse sofrimento, a gente ainda tem que conviver com esses sofrimentos provocados por pessoas que elaboram para produzir isso. E quantos não, praticamente todos, não precisariam fazer isso. Por que fazem? Pelo prazer de destruir, pelo prazer de ver as coisas estar mal.
Acho que a gente já saiu de... Acho não, nós já saímos disso. A gente tem as falhas da gente, é lógico que temos. Mas são tão graves assim? Não, não são. Então vamos melhorar nosso ânimo, vamos melhorar nossa projeção de futuro. E vamos pensar nossas criaturas, vamos lembrar de Jesus, ele não vem aqui para ser modelo e guia. Quem está sendo modelo e guia de muita gente aí é Jesus? Não. E nosso ele está sendo modelo e guia? Ainda não, mas a gente está tentando chegar. Tem uns que não estão nem aí nessa perspectiva de querer chegar a ele como modelo e guia. Então vamos serenar nossa mente, o nosso coração. Vamos pensar no futuro, como fala o capítulo 2 do Evangelho, é um ponto de vista mais para o futuro. O que nós queremos para o nosso futuro? Mas quando é esse futuro? Qualquer coisa que vem depois de agora é futuro. Mas quer pensar para daqui a um ano, daqui a 5 anos, daqui a 30 anos? Eu com 70 e poucos pensando daqui a 50, sim, daqui a 50, o que vai ser de mim daqui a 50 anos? Sei lá, como sei lá? Vai ser aquilo que for produzindo até lá uns 50 anos, daqui a 50 anos. Se eu começar a entrar nessa onda que alguns estão lançando aí, como é que vai ser minha vida daqui a 50 anos? Sei lá, mas que não vai, pelo menos mais sofrimento eu vou ter. Cada um de nós é o executor do seu dia seguinte, da sua semana seguinte, do seu mês seguinte, da sua reencarnação seguinte, que pode demorar, da sua desencarnação, que no meu caso já não deve demorar tanto assim. A vida vai continuar. Daqui a 100, 200 anos, 300 anos, 500 anos, como iremos estar? Se nós continuar nessa nossa luta de nos melhorar, daqui a 100, 200 anos a gente vai estar melhor do que está hoje. E hoje está ruim, por que, se é que está ruim, né? Por que está ruim? Por causa da gente ou por causa daquilo que a gente vê na volta? Então vamos nos cuidar, vamos continuar nos cuidando. Porque por causa já passou da hora, né? Paulinho está de olho em mim já. Porque se nós formos analisar as nossas posturas aqui, elas não estão negativas, gente. Ninguém precisa ficar se cuidando de nenhum de nós. Mas já tem outras criaturas aí que a gente fica se cuidando e fugindo deles. Daqui a uns tempos mais, nós não vamos mais estar aqui. E eu vou estar? Bom, vai depender de mim. Se Deus quiser, não é. Se Deus quer que esses estejam aqui também. Tanto é que tem a oportunidade deles virem no meio mais saudável um pouco, só que eles escolheram fazer o quê? Muitos estão em busca só de poder. Poder, seja ele de cargos ou do dinheiro, não interessa o que tem que fazer pelo caminho. Mas o que interessa também é que eu tenho que parar de falar, que o tempo já está vencido. Agradecer as oportunidades que a vida nos dá. Agradecer a vida como um todo, porque a vida é maravilhosa. E nós estamos próximos a nos tornar isso também. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.